Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Pranayama não concerne, como muitos pensam, somente a respiração. Esta, na verdade, tem muito pouco a ver com ele. A respiração é um dos muitos exercícios pelos quais chegamos ao pranayama real. Pranayama significa controle de prana. De acordo com os filósofos da Índia, o universo está constituído de dois princípios, a um dos quais chamam akasa e ao outro prana. Akasa é a existência onipenetrante. Tudo o que possui forma, tudo que é o resultado de combinação, provém de akasa. É a akasa que se torna o ar, os líquidos, os sólidos, que se torna o sol, a terra, a lua, as estrelas, os cometas. É a akasa que se torna o corpo humano, o corpo animal, as plantas, cada forma que vemos, tudo que pode ser sentido, tudo que existe. Não pode ser percebido, é tão sutil que está além de toda percepção ordinária. Somente é visto quando se torna denso e toma uma forma. No início da criação, há somente a casa. Ao fim de um ciclo, os sólidos, líquidos e todos os gases fundem-se em a casa outra vez, e a próxima criação, similarmente, procede de a casa. Por qual poder deste akasa é manufaturado o universo? Pelo poder de prana. Da mesma forma que a akasa é a substância infinita, onipresente deste universo, também prana é o poder manifestante, infinito, onipresente. No início e ao fim de um ciclo, todos os objetos tangíveis resolvem-se em akasa e todas as forças do universo em prana. No ciclo seguinte, desse prana procede tudo o que chamamos energia, tudo o que chamamos força. É prana que se está manifestando como movimento, é prana que se manifesta como gravitação e magnetismo, é prana que se manifesta como as ações do corpo, as correntes nervosas, como pensamento-força. Do pensamento à força física, tudo é somente manifestação de prana. A soma total de todas as forças do universo, mentais ou físicas, quando resolvidas em seu estado original, é chamada prana. Quando nada era nada, quando a escuridão envolvia as trevas, o que existia? Aquele akasa existia sem movimento. O movimento físico de prana parou, mas prana continuava a existir. Ao fim de um ciclo, as energias espalhadas pelo universo acalmam-se e se tornam potenciais. Ao começar o ciclo seguinte, elas se levantam de novo, lançam-se sobre a casa e deste surgem as várias formas. E à medida que a casa se transforma, prana também se transforma em todas essas manifestações de energia. Pranayama é, em realidade, o conhecimento e o controle de prana. É essa a chave que nos abre as portas de poder quase infinito. Suponhamos, por exemplo, que um homem tenha compreendido prana perfeitamente e o possa controlar. Que poder nesta terra não seria o seu? Seria capaz de deslocar o Sol e os astros, controlar tudo no universo, desde os átomos aos maiores sóis. Eis a meta e o objetivo de Pranayama. Quando o yogi se torna perfeito, nada na natureza escapará a seu domínio. Se ordenar aos deuses ou às almas dos mortos que apareçam, eles obedecerão seu chamado. Todas as forças da natureza serão suas escravas. O ignorante, ao ver esses poderes do yogi, chama-os milagres. Uma peculiaridade da mente hindu é buscar sempre a mais elevada generalização, deixando os detalhes para serem elaborados mais tarde. A pergunta é lançada nos Vedas:
o que é aquilo que, sendo conhecido, conheceremos tudo. Portanto, escreveram-se todos os livros e todas as filosofias com o propósito de demonstrar aquilo por cujo conhecimento tudo o mais é conhecido. Quem desejar conhecer o universo inteiro deve conhecer cada grãozinho de areia, o que requer um tempo infinito. Não poderá fazê-lo. Então, como obteremos qualquer conhecimento? Como poderemos conhecer tudo pelo conhecimento do particular? Os yogis dizem que cada manifestação particular esconde uma generalização. Atrás das ideias particulares levanta-se um princípio abstrato, generalizado. Agarremo-lo e tudo teremos em nossas mãos. Como nos Vedas, este universo inteiro foi generalizado em uma existência absoluta única, e aquele que consegue aprender essa existência compreenderá o universo inteiro. Da mesma forma, todas as forças foram generalizadas em prana. Quem governar o prana terá sob controle todas as forças do universo, mentais e físicas. Quem dominou o prana dominou sua própria mente e todas as mentes que existem. Aquele que controlou o prana controlou seu corpo e todos os corpos que existem, porque o prana é a fonte de toda a energia. Controlar o prana, eis o único fim de pranayama. Todo treinamento e exercícios a respeito são feitos exclusivamente com esse propósito. Cada qual deve começar onde se encontra e aprender a controlar aquilo que está mais próximo. Este corpo está mais próximo de nós que qualquer outra coisa do universo exterior, e mais perto que o corpo está a mente. Mas o prana que está atuando nesta mente, neste corpo, é o mais próximo. É uma parte do prana que movimenta o universo. No oceano infinito de prana, esta pequena onda de prana, que representa nossas próprias energias mentais e físicas, está o mais perto de nós. Se conseguirmos controlar essa diminuta onda, só então poderemos esperar controlar todo o prana. O yogi que assim faz atinge a perfeição, não mais está submetido a poder nenhum, torna-se quase todo poderoso, quase onissapiente. Em todos os países há seitas que tentaram o controle do prana. Neste país há curandeiros pela mente, curandeiros pela fé, espiritualistas, cientistas cristãos, hipnotizadores, etc. Se examinarmos essas seitas, encontraremos como suporte de cada uma o controle do prana, tenham ou não consciência desse fato. Se ferverdes todas as suas teorias, o resíduo será esse. É a mesma e única força que estão manipulando, sabendo ou não. Tropeçaram na descoberta de uma força e utilizam-na inconscientemente, sem lhe conhecer a natureza. Mas é a mesma que o yogi utiliza e vem de prana. A força vital em todos os seres é prana. O pensamento é a mais sutil e a mais elevada manifestação de prana. O pensamento consciente, tal como o vemos, não constitui todo o pensamento. Há também o que chamamos instinto, ou pensamento inconsciente, o plano mais baixo de pensamento. Se me pica um mosquito, minha mão procurará abatê-lo automaticamente, instintivamente. É uma expressão de pensamento. Todas as ações reflexas do corpo pertencem a este plano de pensamento. Há também outro plano de pensamento, o consciente. Raciocínio, julgo, penso, analiso os prós e os contras de certas coisas. Não é tudo, porém. A razão é limitada, vai apenas até um certo limite, além não pode avançar. O círculo dentro do qual opera é muito restrito, na verdade. Entretanto, ao mesmo tempo, encontramos que fatos penetram nesse círculo como cometas na órbita da Terra. Vem de fora, ainda que essa razão não possa ir além. As causas desses fenômenos que se intrometem dentro desse pequeno círculo estão fora dele. Os yogis dizem que também esse não pode ser o limite do conhecimento. A mente pode funcionar num plano ainda mais elevado, o supraconsciente.
Quando a mente alcança esse estado, chamado samadhi, concentração perfeita, vai além dos limites da razão e chega face a face com fatos que nenhum instinto ou razão poderá jamais conhecer. Todas as manipulações das forças sutis do corpo, diferentes manifestações de prana, empurram a mente, ajudam-na a ir cada vez mais alto e tornar-se supraconsciente de onde ela atua. Neste universo, há uma substância contínua em cada plano de existência. Fisicamente, o universo é uno, não existe diferença entre nós e o Sol. O cientista diz que sustentar o contrário não faz sentido. Não há diferença real entre esta mesa e eu. A mesa é um ponto na massa de matéria, eu o outro. Cada forma representa, por assim dizer, um turbilhão no oceano infinito de matéria. Os redemoinhos estão sempre em mudança. Num curso d'água, há milhões de redemoinhos. A água em cada um deles é, cada momento diferente, girando e girando por alguns segundos, afastando-se depois, substituída por nova quantidade. Da mesma forma, o universo inteiro é uma massa de matéria transformando-se continuamente, na qual todas as formas de existência são outros tantos redemoinhos. Uma massa de matéria entra num deles, digamos, num corpo humano. Aí permanece por certo tempo, transforma-se, vai para outro, um corpo animal desta vez, do qual, após alguns anos, entra num outro redemoinho, quiçá um pedaço de mineral. Há constante mudança. Nenhum corpo permanece o mesmo. Não há tal coisa como meu corpo ou vosso corpo, exceto em palavras. Da massa enorme de matéria, um ponto é chamado a lua, outro o sol, outro homem, outro a terra, outro uma planta, outro um mineral. Nada é permanente, tudo se transforma, a matéria eternamente se formando e desintegrando-se. Verifica-se o mesmo no mundo interior. A matéria é representada pelo éter. Quando a ação de prana é mais sutil, esse éter, em estado mais fino de vibração, representará a mente, e ainda aí continua existindo uma massa uniforme. Se pudermos criar em nós mesmos essa vibração sutil, veremos e sentiremos que o universo inteiro é constituído de vibrações sutis. Às vezes, algumas drogas têm o poder de nos transportar a um estado suprassensório, onde podemos sentir tais vibrações. Muitos de vos lembrareis da célebre experiência de Sir Humphrey Davy, quando o gás hilariante se apoderou dele. Durante a conferência, ele permaneceu imóvel, atônito, e em seguida declarou que o universo inteiro era constituído de ideias. Naquele momento, as vibrações grosseiras haviam cessado e somente as sutis, que ele chamou ideias, permaneceram presentes. Ele conseguia ver apenas as vibrações sutis ao seu redor. Tudo se tornara pensamento. O universo inteiro era um oceano de pensamento. Ele próprio e todos haviam se tornado pequenos redemoinhos de pensamento. Portanto, até no universo do pensamento encontramos unidade, e por fim, ao chegarmos ao eu superior, saberemos que esse eu só pode ser um. Além das vibrações da matéria em suas formas grosseira e sutil, além do movimento, há somente um. Mesmo no movimento manifestado, existe somente unidade. Esses fatos não mais podem ser negados. A física moderna demonstrou que a soma total das energias do universo é a mesma por toda a parte. Ficou também provado que essa soma total de energia existe em duas formas, potencial e manifestada, e depois se manifesta como essas várias forças. Novamente volta ao estado de repouso e outra vez se manifesta. Assim, continua evoluindo e involuindo por toda a eternidade. O controle deste prana, como já vimos, é o que se chama pranayama. Pranayama tem muito pouco que ver com a respiração, mas o controle do alento é um meio para a prática efetiva de pranayama. A manifestação mais tangível de prana no corpo humano é o movimento dos pulmões.
Se cessa esse movimento, regra geral cessam todas as outras manifestações de força do corpo. Mas há seres que treinam de tal forma que o corpo continua a viver, embora tenha cessado aquele movimento. As pessoas que podem ficar enterradas por dias e todavia vivem sem respirar. Para alcançar o sutil, devemos servir-nos do grosseiro e caminhar vagarosamente para o mais sutil até conseguirmos nosso objetivo. Pranayama realmente significa controlar o movimento dos pulmões, movimento associado ao alento. Não que a respiração o produza, ao contrário, ele produz a respiração. Esse movimento puxa o ar para dentro, como se fosse uma bomba. O prana move os pulmões. O movimento dos pulmões bombeia o ar para dentro. Portanto, pranayama não é respiração, mas controle do poder muscular que move os pulmões. Esse poder, transmitido através dos nervos aos músculos e destes aos pulmões, fazendo-os mover de uma certa maneira, é o prana, que buscamos controlar através de pranayama. Quando esse prana for controlado, constatamos imediatamente que poderemos controlar todas as outras ações de prana no corpo. Vi pessoalmente homens que controlaram quase todos os músculos do corpo. E por que não? Se posso controlar alguns músculos, por que não todos os músculos e nervos do corpo? O que há de impossível nisso? Hoje em dia, perdemos o controle e o movimento tornou-se automático. Não podemos mover as orelhas à vontade, mas sabemos que os animais o fazem. Não temos esse poder porque não o exercitamos. Também sabemos que movimentos que se tornaram latentes podem manifestar-se. Pelo trabalho árduo e prática, certos movimentos corporais que estão fora de nosso controle podem ser perfeitamente dominados. Assim, raciocinando, encontramos que não é de todo impossível, mas ao contrário, muito provável, que cada parte do corpo pode ser mantida sob perfeito controle, o que o yogi consegue através de pranayama. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.